Olá pessoal, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Olá, olá. Boa noite, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Daqui a pouquinho a gente tá iniciando. Boa noite, Adão. Um abraço para Campo Grande. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente tá iniciando a nossa live com o professor Gonzaga Júnior. Boa noite, Elinha. Um beijo. Hoje nós vamos discutir um tema bem interessante: política e democracia no Brasil contemporâneo. Esse é o tema da nossa live de hoje com o professor Gonzaga Júnior. Estamos só esperando ele entrar para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Eu considero esse um tema muito relevante, sobretudo que esse é um ano eleitoral, né? Então, de fato, é importante deixar aqui a nossa contribuição para as suas reflexões, para que a gente faça melhores análises, melhores escolhas, para quem sabe a gente ter um panorama de um Brasil melhor aí nos 4 próximos anos, né? Então essa é a contribuição que o nosso Instagram aqui vai dar para essa discussão. Tenho certeza que vai ser muito legal. Temos muita coisa para discutir. Vocês podem colocar as perguntas, tá? Assim que a gente iniciar a live, vocês podem colocar as perguntas, que assim que a gente terminar o bate-papo, eu vou ler as perguntas e a gente vai respondendo também as perguntas, curiosidades e reflexões de vocês também, tá bom? Deixa eu só ver aqui, vou mandar um convite para o professor Gonzaga. Foi. Vamos só aguardar um pouquinho. Espero que vocês estejam bem. Olá, olá, boa noite. Acabou de entrar o professor Gonzaga. Deixa eu mandar o convite novamente. Mandei, Gonzaga, o convite para você. É só você aceitar daí, tá? Já mandei o convite para você. Bom, hoje o tema da nossa live, mais uma vez, é política e democracia no Brasil contemporâneo, com o professor Gonzaga Júnior, né? Que a gente já está se organizando para a gente começar o nosso bate-papo. Professor Gonzaga, que é cientista social, professor, analista político, mestre em sociologia, aprendiz de agricultor agroflorestal e pesquisador do bem viver e do ecossocialismo, né? Deixa eu aceitar aqui. Aceitar, vamos lá. Vamos lá. Oi, Olá! Tiana. Boa noite, Gonzaga. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Você está me ouvindo bem? Muito bem. E você Tá também me ótimo. escuta? Sim, sim, tá ótimo, perfeito. E aí, Maravilha. querida? Seja muito bem-vindo, Gonzaga. É um prazer revê-lo, né? Depois de tanto tempo. Que prazer. O prazer é meu e agradecer a você pelo convite, viu? Você sabe que eu sou seu fã, né? Então, receber um Oh, meu convite Deus. desse é quase Oh, que uma eu, provocação, na verdade. eu que agradeço. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar os comentários agora um pouquinho, só para não ficar os comentários na frente do professor Gonzaga enquanto a gente conversa, tá? Mas assim que a gente discutir as principais questões, eu abro os comentários para as perguntas de vocês, tá bom? Vou fazer dessa forma, porque senão eu não vejo o professor Gonzaga, fica aquele monte de comentário e fica ruim, tá? Mas aqui o pessoal já está colocando algumas coisas, o Tiago dizendo, professor maravilhoso, que satisfação em revê-lo. José dizendo, orgulho de ter sido aluno desse grande profissional. Só elogios e merecidamente. Então, daqui a pouco
eu abro os comentários, gente. Não se preocupem, é só para a gente não ficar né, com essa visão ruim. Bom, então vamos lá. Mais uma vez, né, só para a gente contextualizar, o tema da nossa live de hoje é Política e Democracia no Brasil Contemporâneo. Quem vai conduzir esse bate-papo, né, de fato, quem vai estar discutindo isso com a gente é o professor Gonzaga Júnior, que é cientista social, professor, analista político, mestre em sociologia, aprendiz de agricultor agroflorestal, pesquisador do bem viver e do ecossocialismo. Muito, muito obrigada. Realmente, mais uma vez, Gonzaga, fazer esse bate-papo com você é uma grande honra mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa a respeito da sua própria apresentação, que eu não disse? Ah, não, não, perfeito. Eu só, assim, a parte que eu me orgulho mais agora é de ser aprendiz de agricultor. É a minha nova paixão, a agricultura. Ah, muito Assim, bacana. eu sou de Muito família de legal. agricultores, né? Meus Como? avós são agricultores, né? Meus avós são agricultores, né? Eram, né? Já morreram quase todos. Só tenho a minha avó materna ainda viva. Mas e a minha infância inteira foi com o campo, né? Sempre voltando nas férias. Eu nasci no sertão, mas com 8 anos vim para cá, mas sempre estou voltando lá, né? E recentemente acabei comprando um sítiozinho e me apaixonando e a coisa da agrofloresta, da agricultura sintrópica, que é uma coisa que, assim, por isso que ele desencadeia no ecossocialismo, sabe? No outro modelo, sabe, Tiana? Que eu acho que é algo que a gente pode depois fazer um bate-papo especificamente sobre esse tema, que eu acho que vale a pena, viu? Com Mas é certeza. isso. E o Só, nosso só próximo esse acréscimo. bate-papo vai ser lá no YouTube. Ótimo, perfeito, perfeito então. Gente, eu quero também dizer da minha alegria mesmo, porque eu trabalhei com Gonzaga em uma instituição aqui, privada de ensino, tive o prazer de ser colega dele, e sei como ele é um excelente profissional, super qualificado. Os alunos adoram e com muita razão, e tem essa característica de ser uma pessoa, né, de uma. E você transmite essa questão da humanidade, da simpatia, da empatia com seus colegas profissionais, Gonzaga. Quer dizer que foi uma satisfação ter trabalhado com você, né? E fico muito feliz hoje de fazer esse bate-papo com você, que também aí é uma pessoa famosa nas mídias tradicionais, aparece sempre nas entrevistas, nos jornais, com muita competência, com muita qualificação, fazendo jus, né, a sua condição de professor. Ótimo, Tiana. Também é uma Bom, vamos satisfação, lá, você vamos sabe, né? iniciar. Vamos lá então. Estou à sua disposição. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, a minha primeira pergunta para você, Gonzaga, é o seguinte: considerando todo o nosso processo histórico, né, e frente aos vários modelos de governo e de grupos que se alternaram, né, ao longo desses 5 séculos, e da nossa experiência tão jovem, né, no que diz respeito à democracia. Nós podemos dizer que a nossa democracia é um modelo consolidado? Então, Diana, primeiro essa coisa do ser jovem, né? Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: não é pelo fato de ser jovem, né? Pensando, não eu vou falar da questão histórica, né? Mas o tempo de vida, né? Porque de certa forma existe uma lógica de dar um descrédito à juventude, né? A gente, de forma geral, né? O jovem é colocado na sociedade como aquele que é incapaz de fazer ou de ter responsabilidades ou coisa do tipo. Primeiro que essa é uma ideia totalmente equivocada, pensando na juventude num tempo de vida humano, né? Mas se a gente pensa no tempo de vida histórico, nós temos muito a aprender ainda, porque nós só temos aí 32 anos de democracia, né? Vamos lá, de 88 para cá, ali 34 anos da Constituição Cidadã, né? Então, 33 anos da primeira experiência de voto direto, né, universal, e mesmo assim nós tivemos 2 processos de rupturas, né? Um com Fernando Collor e outro com Dilma, né?
Claro que em circunstâncias diferentes, por motivos diferentes, mas foram duas rupturas significativas que elas atrapalham muito o andar de uma sociedade, porque essa sociedade acaba perdendo credibilidade, né? Ela perde credibilidade. Que país é esse que não consegue manter eleito aquelas pessoas que foram escolhidas pelo voto popular, pelo voto do povo, e automaticamente, ou seja lá por que motivo for, né, ela acaba sendo ali retirada, né, do seu cargo. Aí veja só, tem uma outra coisa, Tia, nesse sentido que, assim, eu até estava conversando recentemente numa aula e um aluno chamava a atenção para dizer, olha, professor, mas como é? Porque a gente nunca teve, eu acho que essa revolução nunca vem, né? Bom, ou que ela não existe, essa mudança significativa. O fato é que nós tivemos algumas possibilidades de mudança, de ruptura histórica, e essas mudanças elas não existiram, né? Primeiro, a própria ideia de independência do Brasil, ela é uma grande falácia, né? Ela é um grande engodo ali, porque na verdade se muda o regime, mas os donos do poder continuam sendo os donos do poder, né? Talvez uma ruptura maior que nós tivemos com a possibilidade de mudança foi lá na Revolução de 30, lá com Vargas, né? Mas Getúlio Vargas acaba exatamente fazendo o oposto daquele que prometia, inclusive dando título militar a oligarca, né? E criando ali o coronelismo, por exemplo, né? Embora o Vargas que volta em 1950 é diferente do Vargas que entra lá em 30, mas o processo de ruptura institucional que houve ali com a Revolução de 30, ele não... E quando teve em 64, com os militares, né? Na verdade, essa ruptura dos militares foi exatamente para descaradamente manter no poder aquelas pessoas que já estavam no poder. Embora eles assumissem o poder, né, supremo do país e acabasse com todo o processo de legalidade, mas eu estou falando aqui da elite financeira, né? Aqui, a elite política ela está intrinsecamente ligada a uma elite financeira. Então, a desigualdade a consequência da ruptura da ditadura foi exatamente o aprofundamento de um processo de desigualdade do qual estava sendo pautado para ser diminuído ali com João Goulart, né? Bom, o fato é que, para resumir, Tiana, de fato nós temos uma democracia muito jovem, as pessoas não aprenderam ainda o que é, porque, vamos lá, hoje se fala em golpe e as pessoas não dão a devida importância. E quando eu falo as pessoas, estou falando inclusive as próprias instituições, né? Então, há uma certa, como é que eu posso, vulgarização desse processo, entende? Então, na medida que você vulgariza coisas que são extremamente importantes, cai no descrédito, e aí você vai permitindo que determinados absurdos eles comecem a acontecer, essa permissividade ela vai só aumentar. Então, a gente está pagando para ver algo que deveria ser inaceitável e estamos aceitando que se aconteça dentro de um regime democrático. O que seria aceitável apenas uma ditadura, porque ninguém poderia se levantar, né? Mas determinadas coisas que acontecem, jamais. Então, assim, nós precisamos aprender ainda o que é isso, experimentar. Então, talvez, porque de certa modo aqui, esse modelo de democracia representativa que a gente tem, talvez ele já não dê mais respostas, né? Ele já não condiz mais com a realidade. Então, a gente tem que ousar partir para um outro modelo de democracia, porque esse não serve mais, esse não cabe mais, esse nem as pessoas não acreditam, esse é ameaçado e as pessoas simplesmente estão aí anestesiadas e simplesmente não agem, né? Então, de fato, é nova, né? É um momento novo, é algo que é novo dentro do tempo histórico, mas que as pessoas não aprenderam a utilizar e muita gente acha que democracia é apenas o ato de votar. Né? É um problema. E as outras partes do exercício da cidadania no contexto da democracia, ela não é exercida. Ou as pessoas talvez não tenham nem a compreensão
do que seja, né? Mas aí eu não posso simplesmente culpabilizar as pessoas, o cidadão comum, que nem, aliás, muitos deles não têm nem tempo de estudar, de ler, oportunidades, né? Entende? Às vezes tem uma informação numa rádio muito mal informada também, que também não contribui. Mas aí eu falo das instituições, as instituições que têm responsabilidade com o fortalecimento desse aparato, né? E ela simplesmente banaliza, né? Só para dar um exemplo aqui bem rapidinho, eu até compartilhei no Instagram de ontem para hoje, né? Uma pizzaria aqui de João Pessoa fez um cardápio ali satirizando algumas palavras lá do presidente e tal. E o Ministério Público está investigando essa pizzaria. Imagina, né? O Ministério Público, aquele que tem a obrigação da garantia das liberdades individuais da Constituição, está perdendo tempo, né? Porque na verdade eu acho que o Ministério Público tem coisa muito mais importante para fazer do que isso, né? Do que se dedicar, né? Perder dinheiro público indo atrás de uma bobagem dessa, entende? E só complementando o que você diz, Gonzaga, tem até uma matéria do Intercept Brasil que eu li ontem, de uma pesquisadora da área de história, que ela se dedicou no mestrado a entender um canal do YouTube de extrema-direita. Não vou citar o nome aqui por questões óbvias, mas vejam Até para lá, não fazer coloque no propaganda, né? Intercept Brasil. Hã? Até para não fazer propaganda, né? Porque alguém vai ser curioso, vai lá só monetizar, então nem fala. Exatamente. E a pesquisadora é, começou a analisar a fundo os vídeos que são públicos, né? Os vídeos do YouTube são públicos, então qualquer pessoa pode analisar o meu canal, pode analisar o que está aqui no meu Instagram, porque é público, né? Se eu não quisesse que isso estivesse sob domínio público, eu colocaria fechado, né? Uma situação. E o fato de ela estudar esse grupo de extrema-direita fez com que ela sofresse diversos ataques. Ela começou a ser processada. Foram processos atrás de processos contra ela. Ela começou a ter o seu nome e a vida pessoal difamada, fotos, situações, histórias e contextos deturpados, editados, para descredibilizar a imagem dela como pesquisadora, como intelectual e como mulher, por figuras públicas desse espaço e por agentes do poder público, deputados alinhados com esse canal. É assustador, né? É assustador que a gente vem vivenciando, né? Uma pesquisadora que, pelo simples fato de estar exercendo o seu direito de estudar, né, um determinado fenômeno, obviamente, como ela está mexendo numa situação muito delicada e que a extrema-direita, obviamente, não quer ser estudada, ela sofre uma retaliação. Inclusive, o link da defesa do mestrado dela, que é pública e que ela disponibilizou no Facebook dela, eles conseguiram hackear o Facebook dela para cair e ninguém conseguir entrar para assistir. Só, né, que todo esse processo, além de trazer um dano à saúde mental dela consideravelmente, ela teve uma rede de apoio muito expressiva e ela vai continuar dando seguimento aos estudos no doutorado, inclusive para saber de onde é que vem o financiamento desse grupo. É coisa assustadora, né? Assustadora. Isso começou muito antes, né? Muito antes da nova gestão do Executivo Federal que a gente tem. Já nas eleições, a gente sentiu o clima, né? Nós, como professores, nós percebemos esse clima muito estranho, um clima tenso, um clima onde o professor não podia exercer a sua liberdade de cátedra, ameaças através da utilização do judiciário contra professores, né?
não me espanta nem um pouquinho que isso esteja acontecendo. Gonzaga tá rindo porque ele sabe algumas situações de bastidores. Quem sabe, né, depois da eleição, a depender dos rumos da eleição, eu vá contar isso abertamente. Um dia, Gonzaga, agora ainda não dá, agora não é seguro, né? Sim. Mas quando for seguro, eu vou contar sobre isso, porque Importante, esse importante. cheirinho, né, esse cheiro de autoritarismo, ele vem de bem antes, né? Bem Uhum. antes. E vale dizer, não sei se Gonzaga concorda comigo, tem um aspecto. Nós vivemos um modelo contemporâneo bastante complexo, né? Que faz uma simbiose estranha, né? De uma democracia com requintes autoritários, como essas situações que nós colocamos aqui. Só que a depender dos rumos que a gente vai tomar depois de outubro, essa situação ela pode se radicalizar, né? Uhum. Eu não descarto a hipótese de que se a gente tiver um repeteco desse modelo de gestão, né, do Executivo Federal, esse modelo se radicaliza. Claro, aqui não, veja, eu vou fazer uma analogia, mas obviamente que não é um olhar anacrônico. Eu não posso olhar o passado com os olhos do presente, obviamente. Mas a ditadura militar, que foi um regime absolutamente autoritário, perverso, ele não começou super radicalizado. Ele não começou na linha dura, né? A linha dura foi do meio para o fim, né? Do mesmo jeito que eu acredito que o modelo que a gente vive hoje, ele tem um tempero autoritário, mas que se a gente tem um bis dessa situação, isso se radicaliza, né? Então, eu sou muito pessimista nesse aspecto. Obviamente que eu tenho esperanças que a gente não vá ter um bis, né? Eu tenho esperanças que a gente não vá ter um bis. Mas, como em qualquer contexto tudo é possível, e no Brasil, sobretudo, né? Já diriam os poetas, o Brasil não é para amadores. Se isso ocorre, eu acho que isso leva a gente a um contexto de radicalização. Inclusive, pode ser que no próximo ano não possa ter uma conversa como essa com Gonzaga, que já é uma conversa uma conversa com muitos cuidados, né? Não é uma conversa, por exemplo, que eu faria em 2010. Em 2010 eu faria uma conversa muito mais franca, muito mais aberta, muito mais livre. Hoje a gente toma alguns cuidados com as palavras, com as coisas, por questões óbvias. As pessoas que nos escutam aqui são inteligentes o suficiente para traduzir isso. O que é que você acha, Gonzaga? Não, concordo. Primeiro assim, porque, vamos lá, nesse contexto todo aí a gente fala, não porque eu tento manter sempre minha imparcialidade, né? Eu não gosto de ser tendencioso nessas coisas, entendeu? Então, é uma forma também. Mas vamos lá, mas tá correto, Tiana. Assim, porque o que é que a gente assiste é que, bem, esse sentimento, né? Essa saudade, ou vamos lá. Não, esse sentimento mesmo, essa concepção fascista mesmo, ela já existia em muitas pessoas. Então, voltando aqui ao que estava falando antes, como nós não tivemos ruptura, o nosso processo de redemocratização, ele não penalizou as pessoas que deveriam ter sido penalizadas, a lei da anistia, por exemplo, né? Então, o que foi a lei da anistia? Vamos fingir que não houve o Estado brasileiro, não foi autoritário, não matou, não estuprou, não, né, violentou ninguém, não torturou ninguém. E a gente finge aqui também que não teve guerrilhas, coisas do tipo, manda o pessoal voltar para o Brasil e a gente vai. E simplesmente não se penalizou, não se julgou ninguém, né? Então foi um grande fingimento de que as coisas não aconteceram. Isso permitiu, Tiana, um processo de revisionismo histórico, inclusive, né?
Eu já vi professores. Claro que, vamos lá, gente, uma coisa que é importante aqui saber, né? Não é pelo fato de ter formação acadêmica que a pessoa tem caráter, né? A pessoa ela pode ser até inteligente, mas pode não ter sabedoria nenhuma. Ela pode também ser uma pessoa com doutorado, com pós-doutorado, e ser um completo mau caráter, entendeu? Então não tem. Nesse meio tempo a gente assistiu muito, né? Quantos professores, quantos colegas nossos que trabalhavam nas instituições conosco aí, né? Não trouxeram o seu fascismo à tona, a sua idiotice, a sua imbecilidade também, a sua ignorância, que teve muitos. Então, formação acadêmica não diz respeito a nada, né? Não diz respeito a caráter de ninguém. Então, essas pessoas são aquelas que, inclusive dentro das instituições federais, dentro dos tribunais, do Ministério Público, né, na OAB, nas igrejas católicas, evangélicas, enfim, né, essas pessoas já eram isso, já tinha aquilo ali, né, aquele sentimento fascista, autoritário, violento, inclusive. E o que Bolsonaro nada mais fez foi do que exatamente dar voz a essas pessoas, dar lugar e um sentimento de impunidade. Porque exatamente o receio que as pessoas têm muitas vezes de falar, de comentar, de criticar, inclusive, estando numa democracia, né? Coisa que de Collor a Temer, ninguém teve receio nenhum de falar, de criticar, de apontar, né? O presidente da República, né, como um responsável, obviamente, pela nação. Claro que eu particularmente, eu sou contra qualquer tipo de achincalhamento, sabe? Tipo, vocês vão lembrar aquela coisa que foi feito com Dilma, né? Quando o combustível estava 3,50, né, 2,60, sei lá, não lembro exatamente o preço, né? Fizeram aquele adesivo, né? Com Dilma, como se o tanque fosse a vagina dela e tal, com aquela coisa tudo horrível. Eu, particularmente, não sou a favor que faça aquilo mesmo com Bolsonaro, né? Embora eu acho que seria até pior, dadas as circunstâncias do ponto de vista econômico, né? Mas cadê aquele povo que era contra o aumento de combustível? Cadê aquele povo que era contra a corrupção, né? Então você tem pessoas das instituições públicas, dos espaços de poder, que estão aí tentando silenciar pessoas, né? Perseguindo, indo atrás, porque nesse caso, Tiana, desse ataque aí, é porque na verdade existe quadrilhas, né? Tem quadrilhas especializadas, quadrilhas virtuais, e foi assim que esse povo ganhou a eleição, né? E eles não vão entregar essa eleição fácil também, essas pessoas vão continuar fazendo isso. Então, agora, isso num contexto exatamente, num contexto onde se fala em liberdade, né? Não a favor da liberdade, mas liberdade de quê? Entende? Então, liberdade, quando é liberdade para eles falarem, né, criticarem, né, inclusive muitas de forma violenta, né, inclusive, mas a liberdade não se dá porque como é que alguém, um declarado fascista e defensor de ditadura, violenta, etc., essa pessoa é presa pela liberdade? Nunca prezou pela liberdade. Liberdade de ninguém. Ele sempre foi uma viúva da ditadura e sempre disse que era, né? E aí você se junta às outras viúvas da ditadura, aos mau caráter, ao religioso, que aprofundado, né? Muito, né? Eu, sinceramente, eu sou católico. Mas tem uma parcela da Igreja Católica que, meu Deus do céu, eu não sei, esse povo esqueceu o que é evangelho, né? Nunca soube, entende? Padres, bispos, inclusive, né? Evangélicos, se você for nos evangélicos das igrejas mais tradicionais, mais antigas, você é a batista, presbiteriana, luterana, né? Uma parte da Assembleia de Deus, você ainda tem uma certa responsabilidade sobre isso. Mas se você vai nessas pequenas igrejas de bairro, onde os pastores e pastoras nem formação teológica têm, ou se você vai nessa nova onda de igreja, que mais parece uma casa de show, que não tem nada a ver com o sagrado, inclusive, né? Você chega lá, é um jogo de luz, uma banda tocando bem e tal, e a coisa do sacro praticamente não existe. Então essas pessoas, isso se associa tudo isso a um grande aprofundamento do individualismo, né?
como se viver numa sociedade não dependesse necessariamente da outra pessoa, né? A ideia do político, né? Do políticos, da vida coletiva, da vida, né, política, as pessoas perderam isso, né? Então, o senso de responsabilidade sobre aquilo que fala e que faz, as pessoas perderam, ou de forma conveniente, estão perdendo também. As pessoas, boa parte dessas pessoas, principalmente essas que aí, né, paqueram e ainda defendem, né, Bolsonaro e esse bolsonarismo, que assim, sabe, gente, eu creio muito que Bolsonaro não passa desse ano. Eu acho, eu espero. Torço e farei campanha para isso. Mas o bolsonarismo, Tiana, ele vai continuar. Ele ainda vai demorar um pouco, sabe? Né? Porque as pessoas perderam a vergonha, as pessoas perderam a responsabilidade. De pessoas que você sabe, por exemplo, que determinadas coisas são mentira, né? Aí eu uso o termo fake news, não, são mentiras. E, mas como essa mentira ela é conveniente para essa pessoa, ela continua a mentir, ela continua a compartilhar, né? Mas vai para a missa e para o culto todo domingo, né? Digamos, partilhar isso com os irmãos, ou seja, responsabilidade zero, repito, essas pessoas nunca souberam o que é evangelho, entende? Então estão muito distantes do que seja isso. Perfeito, Gonzaga. Vou seguindo aqui nas nossas perguntas, e aí eu vou te perguntar o seguinte. No que tange às eleições, né, nós temos visto muitas contestações sobre o processo, em especial sobre as urnas eletrônicas, né? E aí eu queria que você falasse para a gente se a gente pode afirmar que o nosso modelo eleitoral ele é seguro mesmo. Então, a primeira coisa, Tiana, é exatamente porque tem um pouco do que eu estava falando antes, né? Olha só, esse povo, eles primeiro investem na desinformação, né? Desinformam as pessoas, né? As pessoas, por exemplo, tem gente que acredita no comunismo, mas não acredita que o preço do combustível e a inflação e o desemprego é de responsabilidade do presidente. Para você ver o nível de piração das pessoas, entende? Né? Mas então, é a desinformação, é a descredibilização, ou seja, é um forte sentimento de dizer que, olha, nada serve, nada funciona, e, portanto, se conforme que é a si mesmo, né? Vamos lá, todo mundo aqui, creio que faz feira, vai ao supermercado, compra alguma coisa ou outra, né? Então, todo mundo está sufocado com isso, gente, né? Todo mundo está sufocado. Até a própria classe média, que teoricamente seria aquela que é mais formada, mas parte dessa classe média, ela também é mau caráter e é fascista, porque é uma parte dela que prefere ter esse distanciamento social, aprofundar o distanciamento social, do que dividir a sala da faculdade, né, com o filho da empregada, entende? Por exemplo. Mas a ideia da descredibilização, ou seja, descreditar que as coisas funcionem, né? E aí as coisas começam a acontecer e você ou questiona aquilo que não deveria ser questionado, por exemplo, a questão das urnas eletrônicas, do processo eleitoral no Brasil, né? Se tem uma coisa que... Aliás, tem duas coisas que no Brasil funcionam muito bem e que esse governo está desestruturando e descredibilizando. Um é o PNI, o Programa Nacional de Imunização, né? Que era uma coisa que funciona ainda, né? Mas já funcionou muito melhor. Quantas doenças a gente não tem voltando agora? Sarampo, por exemplo. Imagina, voltando sarampo. E outra coisa que a gente tem para ensinar o mundo, que é modelo no mundo, é nosso processo eleitoral, né? Que com algumas horas da finalização do resultado, a gente consegue ter o presidente eleito, né? Saber o resultado das eleições de um país inteiro, a não ser mais no norte, algumas poucas urnas que fica faltando. Vamos lá, comparar com os Estados Unidos, que passam um mês para terminar a contabilização da eleição, que ainda é em cédula, imagina o quanto estão atrasados, né, sobre isso, entende? Então você descredibiliza. O que foi que esse povo fez? Descredibilizou
o processo de imunização e a estrutura de imunização que a gente tinha no Brasil, que ela boicota, né? Ele deixa de investir, ele boicota, ele fala mal, para que aquele seu exército de imbecis ali, eles comunguem com aquilo e vá atrás daquilo também, né? E fortalece essa narrativa. Lógico que você também tem os aproveitadores, né? Porque tem muita gente se aproveitando desse processo também, porque está ficando muito rico, né? Mas já eu quero chegar nessa parte dessa divisão aí, desse aprofundamento da desigualdade. E, por outro lado, você descredibiliza instituições, Tiana, que eram importantes, né? Que devem ser acreditadas. Vamos lá. O que a gente está vendo de agora, né, recente. Uma coisa embora com todos os problemas que as Forças Armadas tiveram na ditadura, né, as Forças Armadas ainda eram uma instituição que as pessoas depositavam um certo crédito de responsabilidade, né? Então, Bolsonaro está desconstruindo até aquilo que, teoricamente, ele acha ou considera importante, né? Porque ele está desmoralizando as Forças Armadas. Né? Eu sugiro que vocês assistam no YouTube ou escutem Reinaldo Azevedo, na Band News FM, todo dia às 18 horas. Meu mito. Todos os dias às 18 horas eu estou lá, né, escutando Reinaldo Azevedo. Mas vamos lá. Então, o que está se fazendo agora, com todos esses escândalos de compra de picanha, de leite condensado, de Viagra, de prótese peniana, imagina, quanto absurdo, entende? E aí se causa, porque assim, tudo isso também serve para a gente tirar o foco das coisas importantes, né? O desemprego, a inflação, a miséria, a quantidade de pessoas que estão na rua pedindo, com fome, quantidade de moradores de rua, 30% de moradores de rua nesses últimos 2 anos. Imagina, o que já não era pouco, né? Então é isso. E as urnas eletrônicas, Tiana, para finalizar, isso, é descredibilizar, né? Descredibilizar. Por quê? Porque criar narrativa, cria o argumento. O argumento ele já vem sendo contado antes, porque ele sabe que dificilmente ele se reelegia. E não se reelege pelo simples fato. O Bolsonaro é burro, ele é incompetente, ele é vagabundo, inclusive. Vagabundo no sentido do termo, porque ele não trabalha. Né? A média de horário de trabalho de Bolsonaro é 3 horas e meia. O tempo que ele passa diário no Palácio do Planalto são 3 horas e meia. Entende? Aí você tem uma Polícia Rodoviária Federal, do qual a instituição que as pessoas até têm um certo respeito por ela. Polícia Federal, que já vai no 5º chefe da Polícia Federal, que é mudado. Porque toda vez que um começa a investigar o filho do presidente, o presidente vai lá e muda o dirigente da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal, ela é uma polícia de Estado. Ela não é uma polícia de governo. Ela tem que funcionar independente de quem seja o seu comandante, independente de quem seja o presidente. Né? Mas a Polícia Federal, Bolsonaro está conseguindo também acabar com o crédito da Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. Foi que fizeram agora, transformar a viatura numa câmara de gás para matar um cara pobre, negro e esquizofrênico. Enquanto o presidente faz aí suas passeatas, suas motociatas, campanha antecipada, sem capacete, e a Polícia Rodoviária Federal está onde? Então é isso, está um grande processo de descrédito para quando, né, se assim for, se Deus quiser e o povo votar, ele perder as eleições, aí ele vai dizer que já foi um golpe, entende? Né? Olha aí, ó, tá vendo que eu já vinha dizendo que não funcionava? Então a coisa, o roteiro já está tão feito que, bom, ele foi até de certa forma infeliz porque a pessoa mais tola só precisa ter um pouco de responsabilidade, que ela já entendeu qual é a lógica dele, né? É para perder a eleição e dizer que a coisa não funciona. Perfeito, perfeito, Gonzaga. Eita, chega, eu tô com a língua coçando aqui para comentar, mas deixa para o final. Vamos lá. Eu vou seguir, Gonzaga, perguntando para você o seguinte: como é que você avalia a posição dos partidos políticos antes e durante o governo Bolsonaro e o ressurgimento dessa extrema-direita atualmente? Então,
Porque uma coisa que sempre foi difícil para a gente no Brasil, na redemocratização, né, de 88 para cá, foi exatamente, ou na volta do pluripartidarismo, né, lá, sei lá, depois de 82, 85, principalmente, quando os partidos começaram a ser criados, lá no início da década de 80, né? Então o PT, o PSDB, a maior parte dos partidos. Então, quando esses partidos eles se iniciaram na década de 80, o eleitor mais atento, o mais informado, ele conseguiria, ele sabe diferenciar, separar, né, a prática do partido a partir da sua ação, né, política e ideológica. Dos anos 2000 para cá, principalmente com a ascensão do PT, né, ao poder, isso se diluiu muito assim, e criou uma grande confusão nas pessoas, principalmente no que tange, né, ao campo de disputa. E eu acho que em certa medida os partidos políticos, eles também, aliás, em certa medida não, eles têm muita responsabilidade nisso, porque imagina, só para dar um exemplo aqui, você tem um partido que é um partido da Igreja Universal, né? Que é o Republicanos hoje, o antigo PRB. Ele é um partido que nasce dentro da Igreja Universal, por pastores da Igreja Universal. Ele é comandado pela Igreja Universal e ele se chama Republicanos, né? Um partido que é de uma igreja, seja lá que igreja for essa, jamais ele é republicano. Ele é teocrático. Então ele deveria ser Partido Teocrático Brasileiro, ou Teocráticos, ao invés de republicanos. Que de republicano ele não é nada. A pauta central dele passa pelas questões religiosas. Existe uma bancada evangélica, né? Imagina. Né? As bancadas elas não deveriam estar sendo colocadas a partir de... Que ela também se junta a uma coisa bem estranha, né? Imagina. Você tem a bancada BBB, que é a bancada do boi, que são, né, o pessoal do agronegócio, da Bíblia, que é a bancada evangélica, e da bala, que são aqueles deputados financiados pela indústria de armamentos. A bancada BBB, ela é conhecida na Câmara dessa forma. Então imagina, Bíblia, boi e bala. Né? Essas três coisas, a princípio, vamos lá, a princípio elas... Ou pelo menos, tá, se você quiser juntar o boi e a bala, até combina, né? Porque, no geral, os grandes latifundiários são violentos, né? A grande maior parte tem terras a partir de processos ilícitos, inclusive, né? De regularização fundiária feita ali de forma cartorial, roubando terra mesmo. Mas da Bíblia, a não ser que seja a Bíblia, né, da Inquisição. Né? Aí tudo bem, se for essa Bíblia lá, se a gente tiver no tempo da Inquisição, então se justifica, né? Mas é uma coisa absurda você ter uma correlação, né? Eu, sinceramente, tenho alguns católicos lá envolvidos, que são mais próximos da renovação carismática, mas a grande maior parte são evangélicos, né? Então, seja para a renovação carismática católica, que tem essas pessoas, essas lideranças que estão envolvidas, ou seja, para os evangélicos, é uma grande vergonha, gente. Né? Pautas, ou seja, e fecham os olhos para um processo de miserabilidade das pessoas, de violência, né, de corrupção, entende? Todas as imoralidades e crimes que estão se cometendo, e essas bancadas não se manifestam. Principalmente a da Bíblia, que seria a que, a princípio, deveria ter mais compromisso com a dimensão do outro, né? Com a fraternidade, com o amor. Não sei se esse povo sabe o que é fraternidade, o que é amor, o que é solidariedade, né? Entende? Então não sei se as pessoas sabem o que é isso. Mas estão lá representando a Bíblia a partir de sua bancada, o que é algo muito estranho. Então, para finalizar, Terna, assim, então essas confusões, elas dificultam a vida do eleitorado, do cidadão comum principalmente, que é pouco informado, e também aqueles que até são um pouco mais informados, mas que de forma alienada aprenderam a não gostar de política. E continuam se alienando, porque na medida que você não gosta de política, é um grande processo de alienação, porque a política ela está ali dominando querido e querida a todo momento, né? Entende? Eu sempre digo o seguinte, olha, você não precisa gostar de política, mas você tem que entender, no mínimo, entende? Então,
Então, você tem uma responsabilidade dos partidos, obviamente, por criar essa confusão. Hoje se fala muito em o que é direita e esquerda, porque o bolsonarismo ele trouxe isso, né? Ele tem o fantasminha do comunismo. Depois vou até fazer algum desenho para mim. Eu quero fazer um bonequinho. Eu tenho aqui uma cerveja Lenin, ó, até em homenagem. E eu tenho uma cerveja Maringuela também aqui em homenagem ao fantasma do comunismo. Então, no dia de finados, né? Porque considerando que no Brasil esse comunismo que ele se fala nunca existiu. Mas assim, resgataram essa coisa e as pessoas falam de direita e esquerda sem saber o que é. Esses dias eu estava lavando o carro aqui no Lava Jato e tinha um rapaz, tipo lá uns 30 anos, com um celular, ouvindo um vídeo, e o vídeo dizia lá que, porque o socialismo já estava sendo implantado no Brasil desde Collor. Collor era socialista, Fernando Henrique era socialista. Aí eu disse, meu Deus do céu, será que todos esses anos de universidade, senhor, não valeram de nada? E só esse vídeo, eu só precisava desse videozinho do YouTube. Aí eu sei lá, que não era do YouTube, eu acho que era um vídeo nos grupos de WhatsApp do Telegram. Né? Ou seja, é uma imbecilidade. Então, uma pessoa que já nunca frequentou, nunca teve uma aula de ciência política e confia e tem uma relação de empatia com esse cidadão que está aí e acredita naquilo, sem saber que danado é, entende? Então, ou seja, tem para tudo que é gosto. Mas essa estrutura nossa, né? Vamos falar um pouquinho, né? Então, se é para dizer, olha, um dos erros que o PT cometeu no tempo que estava no poder, durante os 12, 13 anos, não criou estrutura de formação política para a população. Entende? Bom, aí mais uma coisa que, vai lá, talvez também nem achasse que isso tudo iria acontecer e aconteceu. Mas as coisas, como você bem falou, né, elas sempre tiveram ali. Esse fantasma do autoritarismo no Brasil ele sempre vai existir, né? Na medida que se fragiliza o campo democrático, esse povo reaparece. Verdade, Gonzaga, perfeito. E aí eu te pergunto, Gonzaga, a gente agora, né, tá num contexto que se fala muito de terceira via, né? O que viria a ser essa terceira via que alguns setores do centro tanto almejam, né, e que aparece como uma possível alternativa às candidaturas de Lula e Bolsonaro? Isso, vamos lá, Tiana. Primeira coisa, o que eu tinha falado antes, assim, sabe? Olha só, tem uma parcela da população brasileira extremamente rica que ela está muito bem no governo Bolsonaro, certo? Há 2 semanas atrás, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo o seguinte, que os milionários do Brasil estavam com um problema para comprar jatinho, porque tinha uma fila enorme para comprar jatinho e não tinha aliás, não tinha oferta, né? Então imagina, como é que a gente está depois de 2 anos de pandemia, 12 milhões de pessoas desempregadas, inflação a 12%, 20 milhões de pessoas desalentadas, né? 15 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza e os ricos estão mais ricos, né? Mas é isso, o capitalismo é isso, né? Exatamente a desigualdade ela se aprofunda, na medida que as pessoas vão ficando mais pobres, obviamente as outras estão ficando mais ricas, né? Então, é consequência da própria estrutura econômica. Mas quando pensa em terceira... Então, esse povo extremamente rico, eles querem manter Bolsonaro. Porque para eles pouco importa se é ditadura, se não é, se ele é um idiota, se ele é violento. E isso não chega nessas pessoas, né? Então, essa é a primeira coisa. Aí há uma parte dessa elite, uma elite média aí, e alguns setores também, dos setores dos meios de comunicação, a Rede Globo, por exemplo. Vamos lá, pessoal, o bolsonarista, a coisa mais idiota que fala dos bolsonaristas, além de falar do comunismo, é falar que a Globo apoia o PT, né? Se houve uma estrutura de mídia que sempre foi contra a esquerda, o MST, os movimentos populares, o PT, sindicalismo e tal, foi a Rede Globo. A Rede Globo sempre foi contra isso, né? A prova disso é que durante os 500 dias que Lula passou preso, ela tentou uma estratégia de silenciamento total, porque não se comentava nada sobre Lula. Você teve ator de Hollywood visitando Lula,
o Danny Glover, né? Você teve líderes de igrejas, governadores, deputados, o representante do Papa Francisco na América Latina foi visitar o Lula. E a Globo não noticia. Então, aquela ideia de tentar cair no esquecimento. O que é que eles não contavam? Com a Vaza Jato, né? Que os caras iriam, os hackers iriam pegar ali as conversas de Sérgio Moro dentro da OTAN e toda aquela farsa, né? Que está mais comprovado que foi uma grande farsa, uma grande estratégia midiática de... Tá aí, né? Moro e Deltan se candidatando, né? O que queriam era isso, né? Claro que não da forma que eles achavam que ia ter, porque eram outros que deveriam estar presos, inclusive, ou no mínimo respondendo processo, né? Pois bem, então há uma parcela dessa sociedade que ele acredita em ter uma alternativa a Lula e Bolsonaro e tenta colocar Lula e Bolsonaro no pé de igualdade. Isso a gente ouve nas rádios aqui de João Pessoa também, né? Nunca mais me convidaram aqui para as rádios, né? E na próxima que ousarem me convidar, eu vou ter que dizer isso mais uma vez. Uma vez eu disse, geralmente eu falava as coisas de forma mais sutil. Eu não tenho mais essa oportunidade, né, de falar de forma mais sutil, né? Eu preciso começar a falar as coisas mais diretas. Então, Bolsonaro e Lula, eles não são opostos, né? Eles não são opostos. Eles não são opostos porque, do ponto de vista do programa, Lula nunca foi um extremista. Bolsonaro é um extremista. Lula nunca foi um extremista. Se você tem um extremista autoritário que só fala em ditadura porque é um vagabundo incapaz de governar, né, um frustrado, porque Bolsonaro ele é um frustrado em todas as coisas que ele tentou fazer na vida, né? E, no geral, é uma característica dos bolsonaristas também. No geral, são pessoas frustradas também, né? Eu já notei isso. Tem um quê psicológico aí também. Depois eu quero conversar com algum colega psicólogo aí para poder me explicar um pouco disso. Mas, por outro lado, você tem Lula, que sempre foi um cara de centro, embora esteja num campo democrático, né? Da política social, mas ele nunca foi um extremista, né? O problema, Tiana, principal nesse sentido, é aquilo que Gessé Souza fala, que ele fala do ódio de classe, né? O que essa classe média idiota brasileira, que essa elite do atraso, né? Vou até aproveitar para sugerir o livrinho aqui, tá, gente, para vocês mais uma vez, ó. A Elite do Atraso, de Gessé Souza. Eu tô aqui até do lado para mostrar aqui. Adoro fazer propaganda desse livro, porque é um livrinho ótimo para ler, para todo mundo ler, certo? Vou até dar um para minha mãe depois para ela ler também. Minha mãe que é costureira, dona Dinalva, tá lá no sertão. Mas, e ele, só que é o seguinte, essa minha edição era ali do atraso, da escravidão à Lava Jato, né? A Gessé Souza já atualizou agora, e é a elite do atraso da escravidão a Bolsonaro. E aí, basicamente, ele vai dizer, olha, o que há, nesse caso, pensando na ideia da terceira via, é essa ideia desse ódio de classe que as pessoas têm. Então, as pessoas falam... Então, as coisas que foram cometidas com Dilma, os absurdos com Lula, o achincalhamento que foi feito com as pessoas, a devassa que foi feita na vida pessoal, entende? Que é uma coisa horrível que se faça, que é característica do fascismo mesmo, né? Essa coisa de devassar, né, a vida pessoal das pessoas e tal, né, de cada um e cada uma, e expor isso ao público, que é o que foi feito, né? Foi o que Moro fez, né? Foi o que Deltan fez, que esse povo é pior do que Bolsonaro, inclusive, porque eles dão até um ar de legalidade a tudo isso. Mas a ideia do ódio de classe, entende? Então a terceira via é a tentativa frustrada de trazer um nome à tona, né? Que tente ser uma alternativa a esses dois, porque tentam colocar Lula e Bolsonaro de forma equivocada e canalha mesmo. E nesse canalismo eu insiro o Ciro Gomes também, que está se prestando a um grande serviço ao canalismo do Bolsonaro. Tá? Ciro, ele é uma pessoa que vem perdendo credibilidade de um jeito, né, impressionante. E é um homem inteligente, e é uma pessoa inteligente, mas se está prestando a um canalha também. Né? Então você tem, nesse sentido, a tentativa de colocar no mesmo patamar duas pessoas que são extremamente diferentes. Então não vai ter terceira via. Até porque uma coisa, pensando do ponto de vista do dado eleitoral, Tiana, já fazem 5 meses que não existe nenhum tipo de estabilidade significativa nas pesquisas eleitorais de nenhum instituto.
Então, dificilmente, a não ser que exista um hecatombe, algo extremamente radical aconteça, que possa surgir uma outra liderança dentro desse contexto. Mas a eleição ela vai estar a preço de hoje entre Bolsonaro e Lula. Então não vai ter terceira via, né? A não ser as pessoas que ficam se prestando a atacar um ou outro aí, né? Mas, por enquanto, não, nada que denote, nada que venha nesse sentido. E aí o que você coloca, né, Gonzaga, na verdade é essa falsa simetria que tentam construir em cima dessa narrativa de que Lula e Bolsonaro seriam extremos, né, que compõem opostos. Só que essa falsa simetria, gente, ela é muito evidente, não faz sentido. Vou dar um exemplo. É como se você dissesse assim: Bolsonaro é o extremo do absurdo, do reacionarismo, do fascismo, da violência. E Lula é o oposto, sei lá, do radicalismo comunista, blá, 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 coisa que nós sabemos que não é. Portanto, são a mesma coisa. Então, eu vou usar outro exemplo. É como se eu pegasse, então, uma pessoa extremamente considerada socialmente, coletivamente bonita, e outra pessoa considerada extremamente, socialmente considerada feia. E dissesse, pronto, essa que é muito bonita e essa que é muito feia, no fim das contas, são a mesma coisa. Não são, minha gente. Eu estou dando um exemplo aqui simplório para que a gente entenda que essa tentativa de colocar dois extremos e dizer porque são dois extremos é a mesma coisa, não faz sentido. O Gonzaga colocou aqui, inclusive, que ele nunca foi, né? Na verdade, ele nunca foi uma figura de extremos. Ele sempre foi muito conciliador, né? Na verdade, o governo Lula, ele faz um pacto de conciliação entre as classes, né? Ele tenta fazer esse acordo entre as classes, que a gente viu que não deu muito certo, mas que foi a única forma que ele viu, pelo menos aquele momento, de governar. Me parece que ele vai tentar a mesma coisa agora. Então, mas veja, mesmo que fosse um outro extremo, não faz sentido. Vou colocar um outro exemplo. Eu pego uma pessoa muito doente, e uma pessoa super saudável. Eu digo, são a mesma coisa. Não faz sentido pegar dois polos que, em tese, teriam intensidades fortes e colocar como se fosse a mesma coisa. Não faz. Então, é uma falsa simetria, é uma construção de uma narrativa bastante superficial. Para quem conhece, né, toda a discussão dos governos Lula e Dilma, que de fato trazem, né, um avanço significativo para a classe trabalhadora, é inegável, né? Todos os ganhos que nós tivemos enquanto classe trabalhadora, acho que foram os governos que, apesar das suas dificuldades, das suas deficiências, porque tiveram, óbvio, nós não estamos negando aqui, mas que foram os governos que mais trouxeram ganhos para a classe trabalhadora. No entanto, foram governos que fizeram um pacto de conciliação entre as classes. Então, não existe digamos assim, esse conto de fadas que tentam criar em torno do governo Lula e Dilma, de que foi um governo de esquerda, um governo comunista, um governo socialista. Não tem nada que se aproxime disso. Na verdade, os governos Lula e Dilma, os banqueiros ganharam muito dinheiro. As elites ficaram muito mais ricas. No entanto, houve também muitos ganhos para a classe trabalhadora, né? Muitos ganhos inegáveis, incontestáveis para a classe trabalhadora. Então, essa tentativa de jogar no comunismo, jogar no radicalismo, é, na verdade, uma reflexão. Não posso dizer que é uma reflexão. Vamos colocar assim, é uma narrativa irrefletida, né? Que demonstra que não percebe o modelo de governança que a gente teve, né? Que, de fato, foi, né? Se configurou como esse pacto de conciliação entre as classes. Bom,
É isso. Agora eu vou abrir para os comentários, para as perguntas de vocês, gente. Deixa eu abrir aqui os comentários. Podem colocar as perguntas. Enquanto isso, Gonzaga, eu vou te fazer uma pergunta para o pessoal ir colocando aqui as questões. Eu queria que você falasse o seguinte. Hoje, no Brasil, as instituições democráticas, elas estão funcionando bem ou não? Não, não, assim, Tina, vamos lá. Elas funcionando bem, vamos lá. Então, porque, como eu falei, né, algumas coisas que seriam, jamais poderiam ser permitidas, elas continuam, elas passaram a acontecer e ter uma aceitabilidade. Por exemplo, essa coisa do Ministério Público ir atrás de pizzaria que faz um cardápio criticando A ou B. Isso não é sério, né, gente? Isso não é coisa de país sério, né? Então não dá para dizer uma instituição da responsabilidade que tem o Ministério Público, entende? E ir atrás de um tipo de coisa desse. Então não dá para a gente estar achando que. Então, ou seja, nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a aprender ainda, entende? Né? Elas não, de fato, não estão, não estão. Nós estamos distante disso, na verdade, sabe, Tiana? Eu acho que um possível governo Lula ele vai ter muita dificuldade de reestruturar para, primeiro, desfazer muita coisa do campo objetivo, né, questões econômicas, emprego, retomar investimento em serviços públicos, em ciência, em educação, em tecnologia, né? E associado a isso também um movimento de contracultura contra a imbecilidade que foi criada, né, para tentar fazer com que bom, onde é que as instituições democráticas elas funcionam? Quando o cidadão ele tem a plena consciência do dever dessas instituições, né? Como a gente não tem a consciência do dever e a gente acaba aceitando determinadas coisas, circunstâncias, né? Que são jogadas para a galera aí, como esse povo faz, né? Porque assim, então, na medida que as pessoas não conseguem ter esse grau de consciência para poder cobrar das instituições o seu pleno funcionamento, então elas continuam sem funcionar, porque, pensando nessa sociedade de poder, as instituições, de fato, elas são ainda dominadas, né, por aquelas pessoas que sempre foram detentoras de poder, né? Então, ou seja, as grandes famílias, as oligarquias, né? Vamos pensar o seguinte, você imagina na Paraíba, as pessoas que estão no campo, os desembargadores, juízes, né? São pessoas que sempre foram ligadas a famílias de pessoas ligadas ao direito, né? Se você olha para os nossos deputados federais, por exemplo, fora Frei Anastácio, né? Que é um religioso, uma pessoa de classe popular, enfim, e fora Damião Feliciano, que embora seja uma pessoa rica hoje e bom, esteja até no partido tradicional hoje, o resto, tudo é gente que já vem oriundo, já é herdeiro de alguma coisa, ou de uma família política, ou de alguma herança, entende? Ou seja, o Pedro Cunha Lima, que é filho de Cássio, que é neto de Ronaldo, sobrinho neto de Ivandro, é Daniela Ribeiro, filha de Enivaldo Ribeiro, que o pai é governador, que o irmão é deputado. Ou seja, todas têm ali uma árvore genealógica ligada à política, entende? Que é difícil de mudar. Então, e somos nós que continuamos votando nessas pessoas, entende? Então, as instituições elas continuam funcionando a partir da estrutura de conveniência. E aí, voltando ao que você falou, né? Bom, mais uma vez, o PT ele não conseguiu romper, né, com essas estruturas. E dificilmente romperia, porque não basta um partido, né, ou uma liderança, ela querer ou saber das ameaças que isso tem, e aí pensar em uma perspectiva mais marxista mesmo, né, se a própria classe trabalhadora não tem consciência disso. Ela ainda vive na alienação. Então, se ela não tem a sua formação na base, se a estrutura da mudança ela não se dá na base, né, não adianta querer fazer a revolução de cima. Porque nossa estrutura é arcaica, conservadora, violenta, extremista do ponto de vista religioso,
machista, homofóbica, né? E os exemplos estão aí, né? Repetindo a ideia que eu falei antes, as pessoas perderam a vergonha, né? Essa semana, num grande show em São Paulo, né? Um bando de playboy estava lá bêbado e espancaram um travesti que estava lá por ser travesti, entende? Essas pessoas continuam soltas, né? Aí você tem os soldados da Polícia Rodoviária Federal, que esse cara é para ter sido preso ali naquela hora, entende? Que não vai investigar. Investigar o quê? O que é que tem que investigar ali, né? Entende? Então é lamentável dizer que a gente vai ainda perdurar ainda algumas décadas para a gente ter mudanças significativas, se caso a gente retome esse processo de mudança, né? Mas a tendência é manter ainda essa estrutura de desigualdade oligárquica, de repressão no Brasil. Perfeito, Gonzaga. Deixa eu ler aqui os comentários, as perguntas. O pessoal aqui falando bastante. Deixa eu começar aqui. Salles diz: tenho muito orgulho de pessoas como vocês. Ela diz assim: com o professor Gonzaga, você é meu orgulho. Como é bom ouvi-lo. Lita, boa noite. Aí tem uma pergunta aqui de Diego Davi. Boa noite, Gonzaga. O que você acha sobre Alckmin ser o vice de Lula? Não será mais um tiro no pé, como foi com Dilma? Comenta aí pra gente. Um abraço. Matheus Caldeira, que está aí também. Matheus Caldeira é um colega agroflorestor que está me ajudando lá no meu sítio também. Diego, ex-aluno. Diego e Danilo, gêmeos. Nossos próximos vereadores na cidade de Santa Rita. Um ou outro, não dá para sair os dois, né, Diego? Tem que escolher aí. Dois jovens. Vanessa foi a esposa dos meninos, né? E Gilly também, né? Os quatro, os dois casais foram meus alunos aí. Mas enfim, veja só, Diego e Matheus Caldeira, que foi a primeira pergunta. Vamos lá, gente. Nós estamos, vamos lá, deixa eu tentar ser o mais simplista possível aqui. Primeiro, a gente não pode duvidar, digamos, da inteligência política de Lula. Se a gente tem como é que eu posso dizer? Lula, ele não é só a maior liderança política do Brasil, gente. A gente tem que perceber a dimensão internacional de Lula. Lula, ele é a maior liderança política da América Latina hoje. Ele e Mujica lá no Uruguai partilham isso, entende? Né? Lula é recebido o ano passado, o Macron, que é um cara de direita, nos Estados, na França, recebe Lula com cerimônia presidencial, né? Uma cerimônia e não aperta a mão de Bolsonaro, para você ter ideia, né? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa é isso. Só que nós estamos numa situação de um extremismo tão ruim que foi necessário. Aí não sou eu que aí não é minha opinião, tá, gente? É uma avaliação, tá? Foi necessário ir buscar lá numa representação, Tiana, Diego, Matheus, de uma elite paulista que existe, que é importante, porque a Alckmin ele tem uma dupla função nesse processo. Eu diria até uma terceira. Primeira função de Alckmin é que ele representa exatamente essa aproximação da candidatura de Lula com essa elite paulista, da qual Alckmin faz parte, que se afastou do PT. Porque essa elite, ela também era próxima, ela também dialogava com o PT, tá? Né? Não é essa elite fascista, violenta, bolsonarista. Né? É uma elite classista também, de divisão de classe, tá? Então essa é a primeira função de Alckmin, é aproximar. É aproximar, inclusive, uma parcela do agronegócio, né? Que cresceram muito nos governos petistas. O agronegócio ele lucrou muito nos governos petistas. Obviamente o agronegócio está lucrando muito agora porque ele lucra em dólar, o dólar está muito mais alto, o real valorizado, só que isso é uma coisa momentânea, né? Esse lucro exacerbado do agronegócio, ele não tem como se dar, porque o capitalismo ele vive de ciclos, né? Então ele não vai se dar para sempre. Então nós temos que recorrer mais uma vez a um fortalecimento do consumo interno do Brasil para recuperar o poder de compra do brasileiro, para também comprar do agronegócio, quando lá fora tiver em crise, que vai estar. Né? Mas vamos lá. Então, Alckmin significa isso. A segunda coisa, Alckmin também é importante
para a campanha de Haddad em São Paulo. Né? Então você tem Alckmin, Lula e Haddad num palanque, você tem um palanque forte no principal colégio eleitoral do país, que é São Paulo. Essa semana Lula fechou um acordo com Calil, Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Né? Então você tem uma estratégia eleitoral que passa, mais uma vez, como Tiana disse, pelos processos de conciliação com essa elite. Por quê, gente? Vamos lá. O que, que a gente tem consciência? Que Lula, nesse momento, ele será um presidente, um governo, assim Deus queira, e assim o povo vote também, ele será um governo de transição. Vai ser um governo de recuperação, né? Do desastre, do descontrole, do processo de destruição, né? Ou seja, é a recuperação econômica, mas que passa também pela recuperação da moral internacional que o Brasil deixou de ter. Entende? Que nós tínhamos, nós éramos há 5, 6 anos atrás um país respeitado, por incrível que pareça. Vocês podem até duvidar, mas éramos sim. Alguém que viajou para o exterior na era Lula e Dilma, você chegava nos países, você não passava por esse processo de xenofobia que os brasileiros passam hoje em Portugal. O brasileiro chegava fora falando grosso, inclusive, né? Mas veja só. Então, Alckmin é essa sinalização. Agora, tem como ter bola de cristal? Não tem. Agora, particularmente, eu não acho, gente, que Alckmin seja um canalha. Entende? Um canalha no sentido do termo, do canalha no sentido do que a gente tem aí, né? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar também é que Alckmin é um cara, porque a gente estava acostumado até então com a social-democracia, com duas sociais-democracias no Brasil. Uma social-democracia à direita, que era o PSDB, e uma social-democracia à esquerda, que era o PT. Mas os dois eram centro, tá, gente? Né? O PT era um partido de centro-esquerda, o PSDB era um partido de centro-direita. Mas você tinha um ponto de intersecção aqui, que era o centro. Por isso, Tiana, que a gente não pode dizer que Lula nem o PT são extremos, não é extrema-esquerda. Inclusive, assim, até às vezes, tem gente no PT que vai à direita, né? Mais à direita, à centro-direita, e tem gente, por incrível que pareça, vamos lá, o Requião, que até bem pouco tempo estava no PMDB, Requião está à centro-esquerda, né? E hoje está no PT, lá é candidato do PT no Paraná, governador. Mas ele foi governador no Paraná pelo PMDB e fazia acordo, né, de processo lá de alfabetização com os cubanos, por exemplo, né? Então é isso, né, gente? Então, assim, nós estamos tão ruim que Alckmin surge aí como uma alternativa boa. Agora, eu defenderia isso? Não, eu acho que teria alternativas também, era possível alternativas, né? Mas eu acho que passa muito mais pela ideia do PT paulista de ter, né, o palanque de Alckmin, que é uma pessoa extremamente respeitada em São Paulo, né? Inclusive nas classes mais populares. Embora você tenha problema nos movimentos sociais, mas na periferia de São Paulo, né, principalmente onde passou por um processo lá de construção de moradias populares, Alckmin é um cara bem quisto. Né? Então, acho que é um pouco disso. Perfeito, perfeito. Eu vou ler aqui outro comentário. Irma Neide pergunta assim: Gonzaga, como fazer para criar uma consciência política no povo em meio a esse caos de fake news que, mais uma vez, né, se sobrepõe aí no campo político? Irmã Neide foi minha aluna. É uma irmã, é uma freira. Tá vendo? Igreja revolucionária aí, tá vendo? Que nem tudo está perdido. Olha, irmã, vamos fazer uma formação política lá na sua comunidade. Me chame que eu vou. Já tive no Mutirão várias vezes, já tive no Alto Mateus, em várias paróquias, estou lá à luz do Evangelho. Quer fazer formação política, consciência política? Leiam aí, uma dica para todo mundo, tá, gente? Leia a encíclica papal Laudato Si. Laudato Si. Pronto. Para quem é católico, mas para quem é cristão de forma geral, né? Leiam lá. Laudato Si, a encíclica papal. Ou o documento também Minha Querida Amazônia, que foi a igreja que fez aqui o Sino da Amazônia, né?
Inclusive, que Bolsonaro mandou espiões da ABIN para lá, para você ver, né? Como tem católico. Eu ia. Católico que precisa estudar mais. Né? E que foi lá espionar o evento, né, da igreja, entende? Lá na Amazônia. Mandou espião e espionar lá o evento lá do sino da Amazônia, só para você ter ideia. Perfeito, perfeito. Ionice está perguntando o seguinte: como nós podemos cobrar? Né? Como é que a gente faz para cobrar? Eita, Ionice, aí depende de o que e onde. A gente tem que saber, dentro do Pacto Federativo, o que é responsabilidade de quem. O problema é que cobrar sozinho, do ponto de vista político, é muito difícil. Tem que cobrar junto. Então tem que se juntar, gente. Tem que. Olha, a irmã falou de formação. Tem que fazer formação política na igreja, tem que fazer formação política na escola, tem que fazer formação política na casa, na comunidade, entende? Né? A partir daquilo que você entende. Ou seja, eu repito, esse individualismo que a gente vive, ele não favorece, porque veja só, embora muitas pessoas se digam cristãs e religiosas, as pessoas estão pautando sua vida sem se importar com o outro. Entende? Então, isso é formação política, a solidariedade, a fraternidade, né? O ter o outro ali, isso é formação política, gente. Que é tudo o contrário do que a gente vê aí, né? Como é que a gente tem um presidente que se diz cristão, o que é de igreja, que eu nunca vi, meu Deus, o ponto de imbecilidade que a gente tá. Que cristão é esse que não tem responsabilidade com as pessoas que passam fome? Que cristão é esse que flexibiliza o acesso a armas? E tem até. Essa semana eu vi aqui uma postagem aqui dizendo que tem uma igreja lá no Paraná que sorteou um rifle na igreja. Imagina o grau de imbecilidade. Então, Eunice, é isso. Então tem que conversar com as pessoas, tem que falar. Agora, nós temos que estudar. Nós temos que estudar. Não tem alternativa se a gente estudar. Tem que ler. Tem que assistir, né? Quem já foi meu aluno aqui sabe que eu digo, olha, gente, tem que assistir jornal, tem que ler blog, né? Tem que ler revista científica, análise política, entende? Para poder, inclusive, ser um pouco menos enganado, né? Então tem que saber o que e onde, né? E junto, tem que se juntar, tem que fazer formação e se juntar com gente. E tá em rede social falando, gritando, ofendendo ninguém, não resolve, tá? Perfeito. Larice Ellen diz: eu tenho orgulho de ser aluna de Gonzaga, um excelente professor. Concordamos muito. Eita. Ai, meu Deus. Uai Caldeira pergunta assim. Eu acho que você já até falou sobre isso, Gonzaga, mas se você quiser. Matheus Caldeira. É que Matheus ele é mineiro, aí ele botou o Uai, lá de Minas. Foi sobre Perfeito. Aí, se Alckmin. você quiser acrescentar, é basicamente o que você falou sobre a questão de Alckmin antes, mas você pode acrescentar alguma coisa. Isso assim, boa noite. Gostaria de saber a análise de vocês sobre a proposta Lula-Alckmin. Lembrando o governo Alckmin em São Paulo, né, que tiveram ações policiais genocidas, principalmente para as populações negras e periféricas. Quer comentar, Gonzaga? Sim, não, assim, bom, vamos lembrar, né, só bem rapidinho, Tiana. Lembrar que Alckmin é um cara de centro-direita, né, gente? Uma outra coisa que é importante também lembrar é que é o seguinte, gente, as estruturas militares, elas têm um outro tipo de formação que muitas vezes elas passam por cima, que eu não estou dizendo que é o caso de Alckmin, mas, por exemplo, é o que houve aqui em Recife. Lembra o ano passado que teve um ato, né, que um ato pacífico, que eu não lembro exatamente do que foi, e um rapaz que vinha de casa, foi comprar uma lata de tinta e voltava para casa, do nada, enfim, quem estava comandando lá o batalhão, mandou o batalhão atirar nas pessoas e cegou o cara. Do nada, entende? Ou seja, então, é uma coisa, inclusive, que a gente precisa repensar, sabe? O modelo de polícia, em dois sentidos, sabe, gente? Eu acho que, primeiro,
Nós precisamos requalificar a polícia no sentido, inclusive, de melhorar salário. A esquerda não, a gente permitiu que essa extrema-direita dialogue com os setores de segurança e que a gente perdeu esse espaço e que é um setor importante, porque sim, policial precisa ter salário digno, precisa ter meio de vida, sem precisar estar fazendo bico em loja, em outras coisas, tem que receber salário, significa como qualquer trabalhador, né? Mas também tem que ter uma formação cidadã mais qualificada. Entende? Porque não dá pra. E quando a gente pensa, aqui na Paraíba nem tanto, que a gente até que a polícia aqui na Paraíba, ela, eu particularmente conheço algumas pessoas, ela é até mais qualificada. Mas Rio e São Paulo? Não, São Paulo é extremamente violenta. Rio é um problema, gente. O Rio tem que ser resetado. O Rio tem que resetar tudo. Igreja, polícia, governo, time de futebol. O Rio é um problema. É muito complexo aquilo ali. Travou aqui um pouquinho. Vale a pena. Pronto, voltou. Vamos lá. Seguindo aqui. Elia disse, uma fala muito pertinente. C. Lima disse, professores maravilhosos, mudaram meu jeito de enxergar a política e a vida. Muito obrigada, querida. Deixa eu ver aqui. Parabéns, Gonzaga. Perfeito. Gazivedo coloca. Tiago pergunta assim, professor, você acredita que a direita pode ter uma grande vantagem nesse processo eleitoral devido às grandes fake news sobre o candidato Lula? Tiago, né? A primeira coisa, Tiago, só uma correção, vamos chamar esse povo de extrema direita. Esse povo não é direita. A direita clássica é os progressistas, é o DEM, embora esteja junto, né? Ali o PSDB, né? Esse povo é direita. Esse povo extremista é extrema direita, vamos, né? Agora, vamos lá, é possível sim, porque esse povo soube usar muito fortemente esse processo de desinformação, né, e desestabilização e descreditação das instituições. Então, muita gente sem informação nenhuma que pega, né, alguma... Por isso que esse povo está muito chateado com o controle que está tendo sobre o WhatsApp, sobre qual é o outro, meu Deus, que eles usam, o Instagram não, o Telegram, né? Telegram? O Telegram. Então tem muita... vamos utilizar isso de forma muito fortemente. Coisa que, né, o PT e os partidos de esquerda não conseguem dominar ainda, né? Não fazem. Ou pelo menos no molde que eles fazem. Que eu também acho que nem deve ser feito. Com desinformação, com fake news, com falsa informação, também não vale, né? Agora, assim, é mais fácil para as pessoas espalhar mentira, concorda? Né? É mais fácil para uma pessoa mau caráter ou sem compromisso com a verdade espalhar uma mentira do que alguém... Porque para a gente justificar uma verdade, o esforço de argumentação ele é muito maior. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que estudar, a gente tem que ter acesso à informação. Porque a mentira ela é muito fácil. A mentira não tem compromisso com nada, gente. Então você fala mentira e vira mentira. E aquela história lá que o próprio nazismo usava, né? Quando uma mentira ela é repetida muitas vezes, ela acaba virando uma verdade, né? Então por isso que a gente tem que estar preparado para rebater. Entende? Perfeito. Heloísa disse boa noite. Parabéns, professora, por trazer um debate tão rico e necessário. Orgulho de vocês. Gonzaga, muito pertinente suas colocações. Ionice disse, nós, a classe proletária, não sabemos por onde comparecer. Não está se aproveitando da candidatura do Lula. Não estou entendendo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta de Eunice. Nós, o proletário, né, não sabemos como comparecer. Não está se aproveitando a candidatura do Lula só para ficar, acho que bem com... acho que ela está perguntando, não se estão utilizando a candidatura do Lula só para ficar bem com o povo? Eu não sei se é isso que ela quis dizer, está um pouco confusa, se você puder formular aqui melhor para a gente, Eunice. Talvez ele esteja dizendo que não se, do ponto de vista do aproveitamento, de ser algo mais propositivo, não?
talvez não começou ainda, né, a se utilizar fortemente, né? Sim, sim. Hum. Patrícia diz assim, é verdade, se Alckmin tivesse terminado as grandes obras do metrô paulista, certamente teria muita vantagem. Infelizmente ficou como está, abandonado. Partindo do princípio da canalice, é isso que vivemos hoje. Ela também diz isso. Tiago diz que precisamos viabilizar à população a diferença entre política versus politicagem. A formação política é essencial para que o cidadão saiba tomar decisões certas nas urnas. Acho que é isso, gente. Bom, Ita dá parabéns, né, pra gente, num domingo com tantas informações. Gonzaga, eu Tem queria só que você uma coisa fechasse aí, aqui, Linaldo, ó. finalizasse. Tem só um comentário do Linaldo aqui. Linaldo é um colega do Alto Mateus, eu acho que ele é guarda civil em Bahia, Linaldo. Me confirma aí se é isso mesmo, não sei se ele está por aí ainda. Ele está dizendo assim, boa noite, amigo Gonzaga, realmente você falou bem, temos que estudar. Mais completo com uma referência sobre o desarmamento. Fala a Bíblia que ao cidadão é assegurado a legítima defesa. Os animais são exemplo, eu acho. Não, primeiro que, Linaldo, esquece essa coisa que o animal é diferente do humano porque a nós temos a capacidade do livre-arbítrio, né? Inclusive ali assegurada a ideia de diferenciação, né? Ou seja, o princípio da racionalidade é o que nos diferencia dos animais. Então, esquece os animais nisso. Legítima defesa, vamos lá. A gente não pode fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, né? Primeira coisa. A gente tem que colocar cada coisa dentro do seu contexto. Nós vivemos num Estado moderno, Linaldo, e como eu acho que você é guarda civil, quem é assegurado a defesa do cidadão é o Estado, né? O Estado ele é o responsável pela defesa do cidadão, entende? Então, no Estado moderno, a gente abdica da liberdade, né? Rousseau, Locke e outros autores aí que fundamentam essa ideia, para poder garantir ao Estado, né? Para dar ao Estado o dever de assegurar, né? De garantir a segurança do cidadão. Então, se cada cidadão tivesse arma, então aí nós estamos sim aí no estado animal, no estado de natureza, onde seria cada um por si. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem um Estado. Agora, se o bandido ele tem arma, é porque o Estado também está falhando. No nosso caso agora, os bandidos eles estão cada vez mais armados. Por quê? Porque a gente teve um presidente que flexibilizou o acesso a armas e que tem ajudado bastante aos bandidos. Eu tenho conversado muito com alguns amigos policiais que partiam muitas vezes dessa tese e eu sinto muito por eles também, porque eu tenho uma irmã que é policial, tenho amigos que são policiais e que eles estão convivendo agora com uma bandidagem mais armada graças à política armamentista do presidente, entende? Então, a consequência disso vai ser danosa para as forças policiais e também para os cidadãos, né? A gente já começa a ver isso porque já tem sido apreendidos mais armas, né? Então, não cabe ao cidadão a legítima defesa, embora ele tenha esse direito dentro de uma condição de perigo. Mas ao cidadão é assegurado pelo Estado a nossa segurança. Se não fosse, não precisava de polícia, né? Entende? Se fosse para dar uma arma a cada cidadão, então não tinha para que ter polícia. Entende? O princípio é esse. Perfeito, gente. Teríamos, né, pano para manga para conversar a noite toda, mas já passamos aí muito do horário. Pessoal adorando aqui, parabenizando, querendo que você volte, Gonzaga. Eu quero encerrar agradecendo muito a você, Gonzaga, por ter aceitado esse convite, por ter, em pleno domingo à noite, tirar aí um tempão da sua noite para socializar com a gente conhecimentos, informações, reflexões. Muito obrigada, Gonzaga. Muito obrigada mesmo. Passo a palavra para você. Valeu, Diana. Eu que agradeço o convite e me chame mais vezes. Queria agradecer a presença aí, todo mundo que passou por aqui também. Mesmo que virtualmente, a gente vendo aqui os nomezinhos, né? Mas é sempre bom ver esse povo aqui, que fazia tempo, muita gente aqui que eu não via.
Verdade, com certeza. Quero você depois no YouTube, com o pessoal lá do YouTube também, para a gente discutir outras questões. Foi maravilhoso, Gonzaga. Realmente uma honra ter você aqui conosco. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam, né? As participações, as interações, as reflexões, sempre de maneira bem pertinente, de maneira respeitosa, que é esse o tom que a gente traz aqui. Muito obrigada, gente. Boa noite. E até as próximas lives. Tchau, tchau.